Porque em Filipenses 2, 5, 7 diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou que sentimento? Que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É quando Deus desce do trono. Ele tinha todas as coisas. Ele tinha riquezas. Ele estava reinando naquele lugar espiritual. E ele decidiu descer do trono para te ensinar a descer do trono aqui na terra. Amém? Nós precisamos descer do trono. Mas o que é descer do trono? Se você for ver em Filipenses 2,7, que aqui diz, esvaziou-se a si mesmo. Descer do trono também é esvaziar-se a si mesmo. E o que é esvaziar-se a si mesmo? É aquela meditação, é aquela do mundo, aquela meditação que o pessoal diz que você tem que ficar pensando em nada, e aí você fica pensando em nada e a sua mente esvazia e não pensa em nada. Não. Esvaziar-se a si mesmo no conceito bíblico não é a meditação no conceito secular. Esvaziar-se não é esvaziar-se a mente. Esvaziar-se a si mesmo tem quase o mesmo sentido daquele que Jesus falou aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Então nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. E o que é negar a si mesmo? É deixar para trás os nossos valores distorcidos, os nossos maus hábitos que nós adquirimos ao longo do tempo. Que nós adquirimos, nós enquanto povo de Israel, no Egito. O pastor Timóteo pregou muito bem aqui uma mensagem chamada Eu fora do Egito e o Egito fora de mim. Porque existem duas coisas principais. Quando eu saio do Egito, fisicamente estou lá. Quando eu me converto, estou salvo. Mas existe um processo de santificação, que é o Senhor tirando o Egito de dentro de você. É trocando os valores. É mudando os seus hábitos. É te tornando semelhante a Ele. É tirando o Egito de dentro de você. E quando a gente vem para a igreja, quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor, é nessa tentativa de tirar tudo isso que a gente aprendeu, que não vem de Deus, vem do Egito. E aí, por isso que o Senhor estabeleceu a sua lei para aquele povo, para ele entender, olha, eu sou Deus, aqui é a minha cara, eu sou assim. E ele estabeleceu as suas leis, seus mandamentos, ele começou a transformar um povo em um povo semelhante a ele. E a gente precisa também descer do trono, nesse sentido. A gente precisa negar os nossos valores invertidos. A gente precisa estabelecer os valores de Deus. Estava assistindo um vídeo que o pastor Timóteo indicou. No meio do vídeo fala sobre a história da educação de adultos. E o pastor fala sobre uma mulher que trabalha com a educação de adultos. E o pastor disse, mas não é a mesma coisa, não? Educação de crianças e educação de adultos? Ela disse, não. Educar a criança é mais simples, porque você diz uma coisa para ela, simplesmente, e ela faz. Adulto não, você tem que fazer com que ele desaprenda o que ele aprendeu, para colocar nova coisa. Você precisa desconstruir para construir. E a criança não, você diz e ela já assume, porque ela não tem nenhuma coisa previamente construída na mente dela. A criança tem a mente livre. O adulto não. Somos nós que viemos do Egito. Nós precisamos desconstruir os nossos valores, desfazer, retirar e sabe, dos 5 S, o primeiro S é descartar, né, Juliano? É descartar, não é isso? 5 S daquele metodologia japonesa, né? De limpeza, de organização. O primeiro S é descartar, é você saber jogar fora. E você precisa descartar os seus maus hábitos, os maus valores. Isso é esvaziar-se a si mesmo. É negar-se a si mesmo. Também é subjugar a sua carne. O que é carne na Bíblia? São desejos e vontades. Mas o
Tudo bem, você pode ter desejos, pode ter vontade. O problema é quando esses desejos são impróprios e quando são desenfreados. Sabe? Você não consegue controlar. E aí você começa a prejudicar você mesmo e aos outros. Problema, você começa a estar preso neles, eles te escravizam. E é tudo isso que o Senhor coloca e te pede, olha, controle isso. Você está morando dentro de uma carne, eu sei, mas eu vou te dar o Espírito. O Espírito Santo vai equilibrar as coisas. E se você for sábio, e se você der o controle ao meu Espírito, se você estiver cheio do Espírito, se você andar nele, você vai subjugar a tua carne. Amém? Então como é que você subjuga a tua carne? Ande no Espírito. Encha-se do Espírito. Lembra daquela pregação, daquele trecho de Ezequiel, onde Ezequiel é convidado a caminhar naquele rio e andar naquele rio? Ali é para andar no Espírito. E existe um momento em que ele consegue caminhar com as próprias pernas, que ele ainda controla a sua vida. Mas se eu dizer, caminhe mais, ande mais comigo, e aquelas águas vão chegando, vão aumentando, até que ele não tenha mais controle das suas pernas, até que a sua carne não tenha mais controle sobre você, que você não esteja mais subjugado pela tua carne, mas andando no Espírito, esteja cheio do Espírito. E a palavra de Deus diz que aquele rio traz vida e vida abundante, e vida em abundância. A palavra de Deus diz que o plano dele para mim e para você é bom, perfeito e agradável. Se você for ver aquele rio, o que acontece com aquele rio são vidas e vidas que ele gera todo um ecossistema. Um cristão, verdadeiramente cristão, que anda no Espírito, além dele ser vida e ter vida e abundante, ele gera vida e abundância. A família dele é vida, o trabalho dele é vida. O que ele faz é vida, e você gera bondade, você gera fidelidade, de você nascem os frutos do Espírito. É quando você é dominado pelo Espírito Santo, é quando você, no seu trono, você deixa o Espírito Santo, você sai, a sua carne sai, e o Espírito Santo entra e senta no seu trono, e começa a acomodar a tua vida. Aí você começa a ter aquela vida abundante, tão prometida nas Escrituras, que disse, olha, do teu interior fluirão rios de águas vivas. E Jesus disse, olha, eu vou te dar vida, e vida em abundância. E Jesus fala também sobre liberdade. Liberdade de quê? Porque os homens estão escravizados pela própria carne. Eles não conseguem não fazer. Eles não conseguem deixar de se irar. Eles não conseguem deixar de ter pensamentos ruins, pensamentos maliciosos. Muitos deles estão viciados. Eu conheço muitos colegas lá de trabalho que são viciados em pornografia, viciados em falar dos outros, viciados em fazer alguma coisa ruim. E é isso, a carne é isso. Mas o Espírito Santo tem uma nova proposta, o Senhor tem uma nova proposta para mim e para você. E tudo começa em negar-se a si mesmo, esvaziar-se. Amém? Amém. Romanos 6,12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas paixões. Significa que a sua carne pode reinar na sua vida. Pode existir quem é o rei da tua vida, quem está sentado no trono. Aqui ele fala sobre o pecado reinando no teu corpo mortal. Disse: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas paixões. Então, cuidado com a carne. Você pode subjugar a sua carne. E não é uma briga entre você e você mesmo. É simplesmente você dar espaço ao Espírito Santo na tua vida. Amém? É você se encher do Espírito. É você buscá-lo. Esse lugar é um lugar de se encher do Espírito. Mas Jesus já disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não existe necessariamente lugar. Existe uma vontade que nasce no seu coração. Onde você estiver, no ônibus, na moto, na escola, no trabalho, você pode orar ao Senhor e você pode se encher dele. E ele pode falar com você a qualquer hora, toda hora, desde que você se conecte com ele, você busque a ele. A palavra de Deus em Salmo 1 diz que você deve ser como aquela árvore plantada junto aos
ribeiro de água, ou seja, perto de Deus, buscando a Deus, enchendo-se de Deus. Amém? Amém. Além disso, descer do trono, além de esvaziar-se a si mesmo, se você continuar em Filipenses, você vai ver uma frase de tomando a forma de servo. Tomando a forma de servo. Então, você esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Nós vivemos em um mundo onde todos querem ser reis. Poucos querem ser servos. E o meu Deus, o seu Deus, tomou a forma de servo. Uma das primeiras coisas que ele fez na vida foi tomar a forma de servo. Porque ele, enquanto rei, ele era um grande servo. E mesmo servo, ele era um grande rei. Amém? Glória a Deus. Em um mundo onde todos querem ser reis, o rei dos reis toma a forma de servo. E é o que acontece. E na Bíblia existem exemplos de servos de Deus, muitos exemplos. Mas existe um especialmente que me inspira. E é José. A vida de José, para mim, é uma vida inspiradora. E eu fico até preocupado com pessoas que chegam até a gente e que a gente vê também, que passam pela igreja e se abalam por tão pouca coisa, sabe? Saem da igreja por pequenas coisas, saem da comunhão por pouca coisa, se ausenta da fé de Deus por pouquíssima coisa. Se você for observar a história de José, é uma história inspiradora, porque é um homem que aguentou tantas coisas, várias fases que ele passou na vida dele, continuou obediente, continuou íntegro, alguém que era verdadeiramente servo. Eu queria meditar um pouco, falar um pouquinho sobre a história dele. Nós não vamos ler porque são muitos capítulos, mas eu queria resumir e tentar aplicar como José, mesmo sem conhecer a Cristo, porque José viveu antes de Cristo, ele já tinha um coração de servo, ele já era um homem segundo o coração de Deus. Na vida de José, você pode dividir em várias fases. Existe a fase onde ele nasceu, ele foi concebido e ele foi educado pelos pais. E existe a fase onde ele foi levado até uma cova pelos seus irmãos, onde ele incomodou seus irmãos, foi levado à cova. Tem uma fase onde ele passou pela escravidão. Teve outra fase que ele passou pela prisão, até no final ser glorificado. Mas ele passou por isso tudo. E nós cristãos, nós que entramos na igreja, a gente já quer ser glorificado. A gente entra buscando as bênçãos de Deus, mas a gente não quer passar pelas fases que José passou. Estou dizendo que essas fases são padrão na vida de cada um, não. Mas se você passar, não ache que é coisa do demônio. Se você passar, não ache que é porque Deus está te condenando, Ele está te fazendo algo mal. Tudo que José passou está dentro daquele princípio colocado por aquele versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Não é isso? Glória a Deus. Então, José foi concebido. José nasceu e aí começou a receber uma criação. Ele foi criado pelo seu pai, Jacó, pela sua mãe. Foram duas mulheres, Lia e Raquel, e José era filho de Raquel. E ele começou a receber valores da mãe dele, valores dos pais dele. Ele começou a entender quem ele era. E essa fase de concepção, todos nós passamos. É quando você entende quem você é, o que você faz e vai fazer, e aonde você quer chegar. Essa fase você tem na sua vida pessoal, tem na sua vida profissional, tem na sua vida emocional. É a fase de concepção, onde você entende quem você é, o que você faz e onde você quer chegar. E
Quem já montou empresa e está fazendo, ou então está montando, sabe que existe a visão, a missão. É isso? É o que você é, quem você é e onde você quer chegar. E o pastor Timóteo pregou aqui sobre João Batista, e João Batista perguntou a ele, você é o Cristo? Ele disse, não. Ele poderia ter dito, eu sou. Né? Como muitos cantores gospel acham que são Cristo. Né? Alguns pastores gospel acham que são Deus. Não, eu vim aqui, eu fui anunciar Ele. Eu sou aquela voz que clama no deserto. Aquele versículo, aquele profeta, falou, olha, existe uma voz que clama no deserto? Sou eu. Aí existe outra profecia que fala de um filho de Deus que vai nascer. Não, ele é que é o Cristo. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Mas João Batista sabia quem ele era, o que ele ia fazer com a sua missão. E eu pergunto a você, você sabe quem você é? O que você vai fazer com a sua missão, espiritualmente falando? É necessário que você saiba, é necessário que você entenda. E se você não souber, o Senhor vai te dar, o Senhor vai te revelar. O Senhor te revela também na sua vida sentimental. Ele te conduz para a melhor pessoa, se você quiser, se você buscar. O Senhor pode se preocupar e pode te ajudar nas pequenas coisas da tua vida. Não é só nas grandes e mais importantes, nas pequenas coisas da tua vida. Que é o que tem acontecido na minha vida, na vida do pastor Walter, na vida do pastor Timóteo. E a gente testemunha aqui. E eu sei que o Senhor estava em cada momento. Porque Ele estava em cada momento na vida de José. E naquele momento, o José recebeu um sonho, ou seja, onde é que ele ia chegar. E era algo da parte de Deus. E naquele sonho, José, ele estava em uma posição, em pé, e os irmãos estavam submissos a ele, curvados a ele. E aí ele inocentemente contou essa visão, compartilhou essa visão. E os irmãos dele naturalmente não gostaram. Como assim, José? Tu é um dos irmãos mais novos e aí tu vai mandar na gente? Aí, um problema. Segundo, José, ele sabia quem ele era. Tinha valores. E os irmãos dele tinham outros valores, valores invertidos. Então, quando os irmãos deles obedeciam, e José estava presente, José se sentia responsável por isso. E chegava para o pai dele, olha, meus irmãos não fizeram coisa legal não. E ele dava um de X9, né? Então ele contava as coisas, os irmãos não gostavam. E quantos de nós ficamos calados, vemos injustiça, as coisas acontecendo, e a gente não toma nenhuma atitude? José tomava, ele sabia quem ele era, ele tinha os seus valores, ele, não, eu sei que eu não vou ser amado pelos meus irmãos, mas também eu não vou concordar com eles, não concordo com o que eles façam, não. E isso acontece na nossa vida, no grupo de amigos, no grupo de trabalho, na família, sabe? Você tem que escolher quem você é, a quem você está servindo. Glória a Deus. E aí, Jesus até falou, olha, existe casos onde eu vou provocar contenda na tua casa. Sim, porque você vai estar comigo, vai me amar, vai fazer o que eu quero e a tua família não vai querer. Aí nesse momento você tem que decidir quem você vai, de que lado você vai ficar. E José decidiu. E isso gerou um problema tão grande que na primeira oportunidade que os irmãos tiveram, eles de matá-lo, eles o fizeram. Então teve um momento que eles tiveram a oportunidade de jogar José na cova, numa cova, e lá o pai dele tinha dado uma túnica muito bonita, e ele disse, olha, a gente vai simular aqui a morte de José, e lá ele vai ficar nessa cova aí, e não vai conseguir sair, e a gente disse para o nosso pai que ele morreu, e acabou o nosso problema. A gente vai continuar a nossa vida e fazer o que a gente quiser. José não vai mais atrapalhar. E o que eles dizem? Eles dizem assim, vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. O que será dos seus sonhos? Essa fase da cova, a gente também passa. São sonhos que nós temos e algumas pessoas tentam apagar. Muitas pessoas aqui na igreja não conseguem passar essa fase da cova. Na primeira crítica que recebem, elas não conseguem superar isso. Mas José recebeu essa crítica, ele foi para a cova. E naquele momento ele não se matou, ele não murmurou, ele continuou a viver, ele continuou a andar.
Mesmo ali naquele momento, ele cria que aquele sonho que ele sonhou ia acontecer, mesmo ali naquela cova. E essa fase da cova é a fase onde você sabe quem você é, está em algum lugar, e o fato de você ser cristão, e você colocar suas vontades, os seus valores em um ambiente, você pode incomodar pessoas, e aquelas pessoas vão ter inveja de você, aquelas pessoas vão tentar te colocar numa cova, e algumas vezes vão conseguir, e você precisa superar esse momento, porque o Senhor está com você, amém? Mesmo na cova, o Senhor está com você. Ele levou o povo para o deserto, o povo dele para Israel. O povo foi para o deserto. É difícil viver no deserto, quase impossível viver no deserto. Um povo tão numeroso, mas o Senhor estava com eles. Então você mesmo no deserto, creia, o Senhor está com você. Você pode estar vivendo no deserto hoje, mas o Senhor está com você. Jacó estava na cova, mas o Senhor estava com ele. O que fazer? As críticas são inúmeras. Me derrubaram do emprego. Você está numa cova, mas o Senhor ainda está contigo. E Ele vai lhe tirar de lá. E foi o que aconteceu. Passou um povo indo para o Egito. E aí José foi tirado de lá como escravo, mas foi tirado. Foi tirado da cova. E aí ele começou uma nova fase na vida dele. A vida de escravidão. Vida de escravidão. O que é essa fase da escravidão? É a fase onde você é subjugado, você é subutilizado, você se sente um escravo, né? Às vezes, na igreja, tem pessoas que são assim. Não é para eu estar limpando essa cadeira, é para eu estar ali no louvor. Eu queria estar ali recebendo pessoas, não, eu queria estar pregando. Mas existe cada fase que você vai passar. José estava passando por aquela fase, é necessário que ele passasse por ali. E ele não ficou pensando, por que eu estou aqui? E o Senhor, cadê o Senhor na minha vida? Eu vou tirar a minha vida, eu vou fugir. Não. Isso acontece também na vida profissional. Quando a gente entra, eu comecei a estagiar. E eu estagiava. E muitas vezes eu ficava até fora do meu horário. Me sentia escravizado, às vezes sim. Mas aquilo ali foi bom para mim, porque estágio é um momento de aprendizado. E quando eu fui receber meu primeiro emprego, eu já estava preparado para aquilo. Porque era um momento de aprendizado. Era um momento de aguentar. Era um momento, embora escravizado, é um momento de você aprender. É um momento de você buscar e focar no Senhor. Como superar a fase da escravidão? É o seu sonho. Se o Senhor te deu um sonho, se o Senhor te deu uma visão, um lugar, se você sabe quem você é, não vai ser a cova nem a escravidão que vai te deter. Glória a Deus. Tem gente que é moldado pelas circunstâncias. E você desiste, e logo desiste. Henry Ford, aquele cara que fez, né, que é o dono da fábrica dos carros Ford, ele dizia: há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Então não desista. Mesmo estando na fase da cova, mesmo estando na fase da escravidão. O Senhor, Ele tem algo mais para ti. Se você persistir, se você prosseguir, se você se manter quem você é, se você entender o seu propósito, se você colocar como passar por essa fase, você precisa trazer a memória que te traz esperança. Trazer a memória que te traz esperança. Tem um livro, né? Análise da Inteligência de Cristo. Mestre dos Mestres, escrito por Augusto Cury. Ele fala sobre psicoadaptação. E o que é isso na psicologia? Quando você ganha um carro novo, você fica eufórico, é legal, muito bom. 2 meses depois, aquilo vira normal. Você se adapta, sua mente se adapta àquilo, e aquele carro que era tão bom vira normal. Isso acontece. Existe o outro lado. Acontece uma coisa muito ruim, você acaba o namoro. Ocorre
né, pessoas queridas sua falece, né? Morre. E aí, existe um estágio de luto? Existe. 2 anos, né? Quando você perde o emprego também, você fica para baixo. Mas interessante como é a sua mente, você se adapta. E tem uma hora que você vai e supera tudo aquilo. E essa é a parte boa. Porque se você ficasse naquele buraco, naquela cova, naquela situação, que é aí que vem a depressão. Aí que vem aquela vontade de ir sempre para baixo. E aí ele coloca, olha, se você ficar pensando nessas coisas ruins sempre, você nunca vai conseguir se adaptar novamente. Você sempre vai estar naquela fossa. Aí gera o coitadismo, pessoas que se acham as coitadas, que acham que são apedrejadas pelo mundo. E aí existem aquelas pessoas que acham que estão numa situação terrível. Por quê? Porque elas estão se alimentando e não passam pela psicoadaptação. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? É porque José ele trazia à memória o que trazia a ele esperança. E o que é que te traz esperança se não o teu sonho? Aquilo que o Senhor colocou para ti. Aquilo que o Senhor tem para você. Porque assim, de cara, quando a gente se converte, o Senhor nos dá uma vida eterna. Então essa vida aqui já não vale muita coisa não. Mas no campo daqui da terra, o Senhor ainda nos dá bênçãos. Tá. Mas também se não der, não tem problema, não tem uma casinha lá nos lugares celestiais. Você não vai viver ao lado do Senhor.